Fala, irmão, beleza? Bom, acho que vou deixar uma perspectiva aqui sobre isso também, é bem interessante. O Bob já falou algumas vezes sobre isso, né? A questão dos mais sábios, a gente pode entender que é o seguinte: a evolução da consciência, a soma de pacotes de informação que faz com que consigamos chegar ao nível de compreender a simetria, compreender o sentido da vida, compreender o que é que permite a cognição mental existir. Esse poder nós estamos tendo acesso agora, porque até foi. Isso está no Apocalipse, né? Nós estamos vivendo o Apocalipse, nós somos protagonistas do Apocalipse. E, consequentemente, o nosso mestre líder, Bob Navarro, que tem nos passado essa perspectiva, que tem conseguido traduzir para nós essas respostas que nós gostaríamos de ter, todos gostariam de ter, e que nós estamos tendo o privilégio de encontrar, graças a Deus, ao mestre. E se tratando de ponto, né, de onde são os mais sábios que usariam, o que possuiriam tal poder, né, de mágicos, né? O Bob sempre explica e fala que é livre, né? Todo mundo, e de fato, todo mundo é livre para criar seus próprios sonhos dentro do, do holograma, do teatro. Porém, tudo tem uma consequência, né? E então, para onde é que você está energizando? Para onde é que você está canalizando essa energia da magia, né? Esse atalho que você está fazendo ali? Porque nós aprendemos que tudo que nós fazemos ecoa e volta para nós. Não tem como não acontecer isso, né? Porque esse ecoar para nós de volta é nada mais nada menos do que nós caindo no escuro e observando a nós mesmos de frente ao vazio do nada, né? Nessa queimação. Daí a gente vê o reflexo que foi de tentar criarmos sozinho, né? Com a nossa própria força, sem sem colocar Deus como o centro ali, né? Quando a gente esquece do centro, da simetria, que existe um norte ali, que existe um pilar, uma simetria que a gente respeita, que a gente ama acima de tudo, a gente tende a criar sozinho, né? Cai no vazio do nada, no escuro, aí lembra e tem a perspectiva de voltar para casa, de voltar para a simetria de novo, de voltar para o 7/12 de novo. Por isso que a gente fala que nada consegue se desdobrar fora do 7/12, que esse é o padrão que gera feedback, que gera alívio. É o único padrão possível. Então, qualquer outra coisa de fora disso é cair na agonia, né? Que faz voltar para isso de novo. Então, consequentemente, primeiro, para você usar de magias, você precisa estar muito conectado com essa simetria, ou seja, você tem que possuir muito amor e honra e ser muito justo para você conseguir plasmar a simetria, né? Plasmar a magia, perdão, dentro do holograma, né? Porque você está conectado com a simetria, você está ressoando, né, simetricamente. E qualquer coisa que você faça fora disso vai te levar para o escuro. E quanto mais você corromper, tentar criar atalhos, mais isso pesa, né, diante da possível injustiça, do possível egoísmo que você esteja fazendo. Que é o caso daqueles que nós não podemos falar, né? Provavelmente esse áudio aqui vai para YouTube, então não vou falar abertamente, mas quando você gera muita simetria, né? Fica colhendo ali através das dores, né? Dos sacrifícios, da enfim, para poder colher alívios para você, essa assimetria que você esteja fazendo, isso vai ecoar e com certeza isso vai voltar, né? E a gente sabe que a certeza disso é de que todos os ciclos que nos mostram que Deus é real e que a justiça vive e reina. Apesar de nossos olhos temporais não conseguirem observar às vezes, a gente pode ter certeza, confiar que isso é um fato diante do sol nascendo de manhã, né? Todos os dias de manhã o sol nasce, então enquanto o sol segue nascendo, Deus segue vencendo. Então a magia, ela nada mais é do que a conexão com a simetria, né? Com 7/12 ali, com o corpo de Deus, que possibilita, através do amor e honra e justiça, trazer, né, algumas, vamos dizer assim, acelerar o processo de forma que nossa percepção não consiga conceber como aquilo foi possível, né? O Bob colocou, né, no canal, no site Unibrasil, tem lá na aba restritos, né, que todos possam ir lá dar uma olhada. Aqueles que ainda não são membros se tornem membros para que possam ter acesso. Justamente explicações, né, dos milagres, mostrando exatamente como os milagres de Cristo aconteceram, né? A forma com que ele estava conectado com Deus, né? Conectado com a simetria, como sempre esteve.
Portanto, existe uma forma binária disso acontecer através de processos que, para quem não percebeu, né, não teve a velocidade cognitiva suficiente para poder, ou não teve os pacotes de informação suficiente, tornou-se magia. É assim, na verdade, que os mágicos trabalham, né, hoje nos circos, etc., né, na televisão, etc. Eles têm um processo que eles fazem, né, ali a mágica, porém ele ilude nossos sensores para que a gente não consiga perceber quais são os momentos que acontecem a magia, né? Porque tendo uma série, eu vi, agora eu não lembro qual, não sei se é DO, que eu não lembro agora. Talvez alguém vai lembrar quando ver esse vídeo, de repente tem nos comentários aí. Que o vídeo áudio, né? Que lembrei. Em Dark, na verdade, é no filme Dark. Na série Dark, na verdade. Enfim, que o garoto fala que fazendo mágica que não é como você fez, é quando você fez a magia, entendeu? Quando é que isso aconteceu? Não é como isso aconteceu, é quando isso aconteceu, porque isso aconteceu, teve um processo. E às vezes o processo ele é simples, para assim, binariamente falando, mas ele é tão conectado com a simetria que todo o abstrato externo puxa para que aquilo venha plasmar no binário, entende? Então, todos os processos condizem com aquele momento ali. E esse tipo de ressonância existe também, né, várias técnicas que o Bob ensinou em vários vídeos também, né, com, lógico, com muita coerência, sempre incentivando a todos a confiarem em Deus, principalmente, confiarem na simetria, que tenham fé, né, e que se sentirem de usar, que seja com muita coerência, com muita conexão, com muito amor e honra, né? Porque de fato é responsabilidade de cada um, conforme eu disse no início, né, de colher os seus suas consequências ali. Então, através das nossas perspectivas, daquilo que nos dá feedback, né, que eu sempre gosto de usar isso, porque a nossa ressonância com a realidade externa, que aparentemente é externa, mas só são, na verdade, processos que acontecem dentro de nós também. Quando nós olhamos para o externo, nós sempre ensinamos, né, que o nosso reino humano aqui, o psicológico, então quando você interage com formas psicológicas que têm a mesma percepção de espaço, tempo, né, e canaliza aquilo ali para alívio, como nós humanos fazemos. Agora os animais, nós estamos vendo os animais domésticos, né, tendo essa característica também de posicionar, não apenas vivendo ali, né, através dos instintos básicos, mas eles conseguem posicionar essas suas emoções, suas sensações ali de forma mais profunda, né, porque já estão conectados conosco. E então nós estamos vendo sempre esse processo, né, a mesma coisa o processo do reino vegetal, né, também no nosso corpo, que forma os tecidos, né, que forma as nossas camadas ali, né, que nós podemos chamar de corpo biológico. Então essa biologia, ela é a mesma, né, dos vegetais ali. Lógico que os processos, né, de interação com o ambiente são inversos, né, ali na forma de comungar com a natureza, né, de colher ali os seus alívios, né, até para a consciência até fez isso por causa da própria manutenção de si mesma, né, então ela aprendendo consigo mesma e se alimentando, né, de si mesma, né, somos nós a evolução da própria Terra, por assim dizer, né, na linha temporal falando, alimentando-se dela mesma, né? Seja alimentando de forma animal ou vegetal ou até mineral, né? Então, no processo da fase mineral ali é a mesma coisa, né? São as mesmas moléculas, né, conhecidas, os mesmos processos químicos, né, acontecendo ali, e no reino atômico a mesma coisa. Então, a nossa interação com esse ambiente externo, que na verdade não é externo, é só um reflexo daquilo que nós somos, que nós já, e sendo nós a evolução disso, é esse mesmo processo se auto-observando, né? Conseguindo ter uma constatação mais elevada sobre seu próprio passado. E com isso a manipulação se torna mais plausível, né? Então, aí envolve também, né, a questão de poder criativo, que o Rogério Souza sempre fala também, né? Que nós devemos sempre, como você falou, né?
treinar nosso poder criativo. De que forma? Aí nós podemos usar o reino humano, né, para nos dar essa perspectiva, através dos comandos e ensinando o nosso reino animal, que é o nosso cérebro ali, né, o instinto, o inconsciente, a obedecer aqueles nossos comandos para que nós possamos ter mais habilidades e cada vez mais nos convencer e convencer nosso corpo, nossa mente de que aquilo é real e também aliado isso amor, honra e justiça, né? Então, quando seu poder criativo está muito alto, porque você está conectado ali com a simetria, você está conectado com amor, honra e justiça, a tendência é que você venha plasmar com muito mais facilidade qualquer tipo de magia. Então você consegue, é o que os pastores fazem, né? Quando na autoconfiança ali eles estão na simetria naquele momento, então eles expulsam vibrações ali dissonantes ali, né? Daquele momento ali que está tomando conta daquela consciência que está vibracionalmente acelerado ali, né? Na questão de, de expulsar, ou que seja para expulsar uma doença, né? Às vezes é a base do grito, da energia, do poder criativo ali. Então a magia acontece, o milagre acontece. Você pode explicar isso trazendo do quântico para o binário, né? Que o Bob sempre faz isso. Porém, os processos que acontecem através disso, eles são tão acelerados para o ritmo mental comum do coletivo que passa a ser um milagre, passa a ser uma magia. Então, a magia ela se dá justamente por causa da velocidade de processamento ali da realidade, né? Que ultrapassa, né? Acelera além daquilo que a gente pode perceber. E conforme a gente, quanto mais nós conseguimos iludir os nossos sensores aqui, que tem que fazem, né, com que nossa estrutura tenha essa percepção de existência, esteja aqui acordado, que eu repeti nos áudios aí anteriores, que os que nos mantém cognitivamente ativos, né? Esses sensores, tato, visão, audição, paladar, eles interagindo aqui, né? Que são processos de interação com o próprio ambiente, que nada mais é que o seu próprio passado, ecos de si mesmo, né? E ou fractais de si mesmo, né? Essa interação. Esses sensores, quanto mais você conseguir iludi-los, né? Mais você consegue acelerar o processo, né? E acelerando o processo vira magia. Assim você consegue modular o tempo e o espaço, né? Assim que as tecnologias vão surgir também aí nesse processo. A ilusão dos nossos sensores ali, né? Que os nossos sensores vão perceber. Então, conforme nós conseguimos iludir também o coletivo ali naquele momento, na verdade não iludir de forma pejorativa, né? No mau sentido, mas eu digo iludir na questão da velocidade do processamento da realidade ali, focando energia e intenção, né, simétrica naquele processo ali, né, que você tá, seja de curar uma doença, seja sei lá, de plasmar, fazer o tempo passar mais rápido ou mais devagar, de acordo com a percepção, né? Isso a gente já pode perceber. O Bob sempre fala a mesma coisa sobre isso também, que já é real, né? Que a realidade é feita por interpretação da consciência e que a gente já consegue, né, iludir várias perspectivas. Por exemplo, o tempo é relativo, né? Isso já é fato também. Então a gente consegue perceber o tempo passando mais devagar ou mais rápido em determinadas situações, de acordo com a velocidade de processamento, a quantidade de informação naquele sistema, naquele momento ali que seus sensores estão absorvendo, aquilo vai mudar a tua percepção de passagem do tempo. Então, a magia ela vai funcionar de trocentas formas, seja de forma abstrata, né, através da focalização ali, do foco de energia para um determinado ponto que você deseja, né? Por isso tem lá as apostilas ensinando várias técnicas também. Acessem a aba restritos, né, do Unibrasil, quanto através de tecnologia, né, que nada mais é do que a ilusão dos nossos sensores. Nossos sensores eles têm uma limitação de processamento, né? E um exemplo simples é que os nossos olhos eles captam uma média de processamento de luz ali, né? De 16 fotos por segundo, né? Equivale a 16 fotos por segundo em média. Acima disso, o nosso olho já não consegue perceber a troca de piscar de luz ali, né? Ela não consegue perceber, ela entende que está aceso o tempo todo. E é assim que a televisão funciona, né? São a partir de 24 pixels, 24 fotos por segundo, né? Dos pixels piscando ali, você já não consegue perceber a vibração ali, né? De luzes piscando. Você já entende como algo fluido
e, ou seja, a televisão é uma ilusão dos nossos sensores, né? Do nosso sensor visual. E a televisão em si, cara, a tela de um computador, ela justamente simula a nossa realidade 100%, cara, porque apenas com apagar e acender de luzes em tonalidades específicas ali no espaço-tempo, que eu diria cada pixel ali é o espaço-tempo, né, como se fosse cada átomo ali do sistema, e o apagar e acender de luzes dos pixels, linha por linha, por isso as pessoas falam 1080 linhas, né, de resolução, linha por linha, ela acende pixel por pixel, acho que se eu não me engano é da esquerda para a direita, linha por linha, só que a velocidade é tão rápida que essa linha se constrói, uma luzinha de cada vez acendendo ali numa televisão de LED, por exemplo, né, uma luzinha de cada vez, as cores acendendo ali, quando ela termina, ela gera uma foto. Quando ela termina a tela inteira gera uma foto. Isso é uma foto. Ela faz isso em média 30, 24, 30, cinema 24 a 30 vezes por segundo. Quando você vê câmera lenta, você vê 60 vezes por segundo. O que você está fazendo ali? Você está colocando mais informação na mesma quantidade de passagem de tempo que tinha antes. Então fica cada vez mais fluido. Então você pode reduzir a velocidade, que ali vai parecer que ainda assim você está em um movimento contínuo, né? Mas na verdade são só apagar e acender de luzes. Só que a velocidade que isso acontece vai te iludir na percepção de passagem do tempo, vai ficar uma câmera lenta, né? Então, ou se você acelera isso vai ficar em câmera rápida, né? E essa forma de trabalhar na tela, a forma com que os pixels acendem também pode te dar uma sensação de profundidade quando na verdade não tem. Então, quando você faz isso em um ângulo específico para cada olho, vira 3D, né? A tecnologia 3D. Aí você apaga o externo aqui, né? Você deixa só esse ali no óculos, né? Aquele óculos de VR, né? De realidade virtual. Pronto, aí aquilo ali já é real para você. Você começa a interagir dentro do ambiente. Então, essa tecnologia, ela imita a nossa realidade, de fato, né? Que são só percepções de espaço-temporal de pixels aqui. Os pixels seriam os átomos, né? O Nassim Haramein tem até um estudo que ele fala que é o eletroholográfico, que o elétron que joga a realidade, né? As cores ali, né? No espaço-tempo, que reflete, a, recebe a carga, né? Quando ele pula de órbita, ele emana esse pacote de energia chamado quanto, né? Daí que vem a física quântica, essa quantidade de energia. Essa quantidade de energia ela vem numa frequência, de acordo com a intensidade dela, né? E essa frequência são as cores que nós vemos, né? Então tudo que nós estamos vendo são pulsos de luz refletidas de carga no elétron que estão jogando para a nossa realidade. Aí os elétrons dos nossos olhos, né, que estão na camada externa dos nossos olhos, recebem e nossa cognição, nosso sistema inteiro percebe, sente esse feedback, né? E esse feedback, essa interação de luz com luz ali, é que faz aqui tudo isso parecer real, né? Já começa a ficar bem quântico a parada. Mas enfim, a televisão é considerada uma magia, seria considerada uma magia, o celular seria considerado uma magia lá atrás, né, no passado, porque como assim você consegue reproduzir o que aconteceu aqui agora, numa tela, você pode gravar isso, pra gente isso é comum, que a gente vê o processo acontecendo, viu, né, o processo acontecer de forma lenta, mas você chega e joga de repente isso lá no passado onde não existia, o pessoal bugaria, entendeu? Nossa, seria incrível, uma tecnologia, nossa, muito avançada, muito mesmo. E pra gente, a gente já tem essa explicação, já sabe que é só um apagar e acender de luzes, entende? Então, magia, no fim das contas, é iludir os sensores, né? É usar, lógico, do abstrato, sintonizado ali na frequência, né, do corpo da coerência ali, da verdade, que consegue iludir, né, as percepções externas. Não que não tenha magia de forma negativa, existe também, né, a ilusão do teatro ali que nós vivemos, né, como por exemplo a facada lá do Bolsonaro, aquilo lá foi magia, cara, aquilo lá foi magia, entende? Conseguiram iludir as pessoas porque como, né, conseguiriam esconder algo no meio de uma multidão, né? Então aqueles que estão ali obcecados realmente acreditam fielmente que aquilo aconteceu, mexeu com a estrutura, né, do senso de justiça de cada um ali e foi tão rápido que as pessoas não conseguiram perceber. Só que lógico que aqueles mais despertos, né, os questionadores começaram a perceber que, opa, peraí, cadê o sangue? Cadê? E aquele cara lá, fizeram os estudos, olharam devagarzinho, câmera lenta, né, os processos acontecendo. E aí, quando você vê o processo de fora acontecendo lentamente, você começa a montar uma definição. Foi onde definiram, né, e nós definimos que, cara, isso é uma fraude, tá óbvio que isso aí foi forjado, foi montado. E e é isso que acontece na magia, né, dos baralhos da vida aí. Enfim, é só uma ilusão de perspectiva. Você dá os pacotes que você precisa para a pessoa, para manter ela
com uma limitação ali, depois você vai, sem aquele pacote que você deu para ela, você consegue iludir ela, ludibriar, passar batido, né? O processo acelerado ali que ela não percebeu, porque ela não tem pacote, não tem referência, então passou, ela não viu, quando ela vê, aquilo é absurdo. Existem memes interessantes, né? Aí na internet de processos assim acontecendo, né? O mais simples é aquele que, rapaz, tem dois caras que sabem e um que não sabe, aí ele vai, tira o canudo do copo do rapaz, coloca atrás da orelha, o outro pega por trás da orelha dele, coloca no copo do outro lado, então ele fala que vai fazer o canudo sumir e aparecer no copo quando o cara tá olhando para ele, né? Então o canudo já tá lá no copo lá do outro lado. Aí o cara vai e olha, né? De repente eu tento deixar esse meme aqui pra o pessoal entender. Ele não tem o pacote, ele não viu, ele não sabe que aquele cara ali do meio tá participando, né? Então, para ele foi magia. Como ele fez isso? Ele não tem os pacotes, ele não fecha a conta, ele não tem ali. Não é questão de como ele fez isso, é questão de quando ele fez. Porque ele fez, ele botou o canudo no copo lá binariamente. Caminhou no espaço-tempo, né? Não foi quântico, né? De apagar e acender lá do outro lado, né? Igual o Qubit, não. Foi no teletransporte. Não foi no teletransporte, ele caminhou no espaço-tempo. Só que ele não viu, né? Enfim, é só para deixar assim bem claro o que seria magia e quem tem mérito na magia, né? Aquele que está focado, lógico, existe processos binários para você alcançar. Ilusão das perspectivas, a PNL é um processo que já ajuda, né? Você a desenvolver, né? A habilidade de hipnotizar, de ludibriar, né? Pessoas, e você vai usar isso para quê, né? Para que você quer a magia? Né? E a gente, principalmente, né, interessante o pessoal assistir até aqui, né? Não sei se tudo vão chegar, mas principalmente lembrar que quando tudo é mágico, né? Que o Bob fala, pô, pra que plasmar comida aqui na frente? Ah, tô com fome, quero plasmar comida. Não, pô, se tu tem poder de plasmar comida, plasma não ter fome. Plasmou de não ter fome, morre, porque não adianta nada. Entende? Pra quê que esse processo todo? Pra tu falar que não precisa? Pra tu cortar o atalho de tudo? Então por que você quer cortar o atalho de uma coisa? Por que você não corta lá do início? Pra que você quer magia? Entende? Aí é onde você consegue compreender também que às vezes a doença é a cura, entende? Então, desde que você saiba observar e tenha fé em Deus para ultrapassar, né, e vencer ali na fé, sabendo que aquilo ali te ajudou de alguma forma. Ao invés de você plasmar, estalar o dedo e não estar doente, o que você poderia ter aprendido que você não aprendeu se você estalar o dedo e não está doente? O que você aprendeu, como seu corpo, né, reagiu, criou anticorpos e agora está protegido um pouco mais daquela doença, entende? Então, todos os processos são necessários, cara. A consciência chegou até aqui através desse processo de dor e alívio. Então, não rejeitar a dor quando ela vem, né? Eu sei que é incômodo, machuca muito, dói, às vezes dá vontade de desistir, eu sei. Mas, lógico, né? Quando a gente vê que foi um processo de peso, de sacrifício, de um outro lado que seja maligno, a gente quer limpar, né? Voltar a trabalhar para Deus, né? E voltar a simetrizar aquele sistema, seja em forma de uma doença, de uma macumba que alguém tenha feito, de uma, sei lá, de um agouro, alguma coisa assim pesada, né? Uma energia pesada que alguém tenha jogado e tenha sacrificado de alguma forma alguém que na nossa concepção é justo ali, teu poder de criação que vai definir isso, teu poder de justiça, teu senso de justiça que vai definir isso naquele momento, se é necessário ou não. Por isso o próprio Bob disse já várias vezes, né, que existiu momentos em que ele já curou pessoas da morte ali, que estava estatalado e ao mesmo tempo permitiu que o próprio ente querido partisse, que não cabe a nós decidir quando é o momento de fazer, mas cabe a simetria que dentro de nós gera aquele impulso criativo, aquele impulso de fé, de certeza que é aquele momento ali. Bom, basicamente é isso. Peço desculpa ter ficado grande, mas para deixar bastante pacote de informação.